Olá, tudo bem? Eu me chamo Deise Mirtes, sou aluna do 6º período do curso noturno de Administração pela UFRPE e venho compartilhar com vocês, como resultado da pesquisa que desenvolvi durante o Programa de Iniciação Científica, o artigo intitulado Análise da Influência de Heurísticas durante o Mapeamento de Processos, apoiados pelo Business Process Management (BPM) de organizações não governamentais, ONGs, uma revisão sistemática de literatura, orientado pelo professor Marco Aurélio Pinho Benevides. Nele, nos propusemos a averiguar os elementos heurísticos presentes na gestão de organizações não governamentais por meio da análise dos processos decisórios de negócios apoiados pelo BPM. Conforme o título, este artigo se trata de uma revisão sistemática de literatura, onde foram levantados artigos disponíveis nas bases que compõem o portal de periódicos CAPES, sendo utilizadas as palavras-chave: teoria da decisão, heurísticas, mapeamento de processos, Business Process Management e organizações não governamentais como base para a pesquisa. De uma forma geral, as ONGs são associações civis sem fins lucrativos, de direito privado e de interesse público. Elas são criadas a partir de movimentos de mobilização social nas diversas regiões do mundo e representam o processo de organização e fortalecimento de setores da sociedade civil. Alguns autores utilizam a nomenclatura terceiro setor para defini-las, e pode-se dizer que ele se fundamenta em um caráter ideológico, de ordem pública, porém sem vínculos com o governo. Essas organizações buscam atender às necessidades coletivas, com ações voltadas para o bem-estar público, englobando, portanto, associações, fundações, sindicatos, cooperativas, igrejas, ONGs, entre outras instituições. No momento em que buscam se expandir, novos desafios se colocam para os gestores das ONGs. Portanto, os gestores dessas associações, semelhantemente às instituições que têm por objetivo princípio o lucro, passam pelas mesmas lógicas envolvidas em processos de tomada de decisões e planejamento de ações, observando-se que administrar uma instituição sem fins lucrativos pode ser ainda mais difícil, pois a sua gestão muitas vezes não apresenta estrutura adequada a recursos financeiros, materiais e de pessoal. Sendo assim, tomar uma decisão não é tão óbvio quanto parece. Metas a serem alcançadas, fatores ambientais e valores pessoais devem ser considerados antes que uma escolha final possa ser feita. A economia clássica baseia-se em uma concepção absoluta de racionalidade, mas as teorias descritivas identificam anomalias e paradoxos nos modelos clássicos de pensar o processo decisório. Com o advento da economia comportamental, o foco voltou-se então para a compreensão da racionalidade humana devido a vieses cognitivos e heurísticos utilizados nas decisões. Em 1957, Simon abre esse caminho ao apontar para os limites da racionalidade humana. E desde então, os teóricos da economia comportamental, da neurociência e de diversas sub-áreas da psicologia vêm tentando superar as limitações dos modelos tradicionais e dominantes das teorias de tomada de decisão, buscando integrar a estas o papel da emoção. O trabalho seminal da incorporação de aspectos heurísticos à tomada de decisão é a proposição feita por Daniel Kahneman dos dois sistemas. O sistema 1 opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. E o sistema 2 aloca a atenção às atividades mentais elaboradas que o requisitam, incluindo, por exemplo, a realização de cálculos complexos. Suas operações são comumente associadas com experiências ligadas às atividades, escolha e concentração. Esses julgamentos estão todos baseados em dados de validade limitada, que são processados de acordo com as regras heurísticas. Sabe-se que informações processadas ajudam as ações empresariais. Através da tecnologia informacional, o sistema gerencial auxilia os gestores a tomarem as melhores decisões. Isso faz com que os seus processos sejam reavaliados continuamente a fim de buscar as melhores soluções. Desta forma,
Uma arquitetura hierárquica de processos significa a introdução de uma linguagem e conceitos fundamentais de processo com foco nas necessidades do cliente. Por último, o BPM configura-se como a camada de software que auxilia na implementação das diversas etapas da gestão por processos, projeto, distribuição, execução, manutenção e otimização. Os processos de negócios possuem um ciclo de vida de mudanças não apenas nos dados necessários à sua operacionalização, mas também quanto à capacidade de suas estruturas, aliados ao projeto elaborado. Ele pode ser aplicado a organizações de qualquer porte, com ou sem fim lucrativo, pública ou privada, com o objetivo de direcionar os recursos organizacionais. Com isso, o BPM pode auxiliar na eficiência das empresas e na eficácia dos resultados, por meio do gerenciamento de princípios e práticas. Dito isso, e buscando correlacionar tais conceitos, durante a pesquisa, observou-se uma dificuldade em encontrar estudos que correlacionassem os termos-chave pesquisados, principalmente no que se refere ao uso de ferramentas de mapeamento de processos e BPM para ONGs. Já quando a busca envolve teoria da decisão, é possível um aporte maior de informações, podendo ser um indicativo de que há uma exploração maior sobre o tema, visto que a tomada de decisão faz parte do dia a dia de qualquer empresa, como mencionou Viana em 2014. O fato de que essas decisões são permeadas por condições de certeza ou incerteza contribui para os estudos da racionalidade limitada e das relações das heurísticas e vieses com o processo decisório. A literatura relata a importância de contribuição teórica relevante com o tema do planejamento estratégico específico para o terceiro setor, com o modelo de planejamento estratégico para organizações públicas e organizações sem fins lucrativos. Segundo a nova abordagem, os modelos de planejamento estratégico para essas organizações devem considerar como formular e implementar estratégias em situações peculiares a essas empresas, como ser explicitamente político, indicando como lidar com diferentes, ambíguos e conflitantes metas e objetivos, indicar como se deve lidar com a colaboração e a competitividade e estabelecer papéis para o planejamento estratégico. E que existe um esforço no sentido de desenvolver teorias de gestão e estratégia que contemplem a realidade das organizações do terceiro setor, inclusive por parte de autores que tradicionalmente abordam o tema sob a perspectiva de empresas. No entanto, muitas dessas tentativas procuram adaptar modelos criados para o mundo corporativo à realidade dessas organizações, sem aprofundar na questão das suas peculiaridades que justificam a abordagem específica do tema. Inclusive, a dificuldade para traçar esses modelos pode estar expressa no fato de termos encontrado um número resumido de artigos selecionáveis para os termos-chave que correlacionavam mapeamento de processos e ONGs, teoria da decisão e BPM, e nenhum artigo para os termos heurísticas e mapeamento de processos, heurísticas e BPM, demonstrando uma escassez nesse campo de estudo para organizações sem fins lucrativos. Estudos realizados em 2010 alegam que a performance dos serviços, qualidade dos processos internos, condição financeira, eficiência procedimental e eficácia organizacional desempenham um papel determinante para a manutenção e o desenvolvimento das ONGs, não sendo prudente ignorar qualquer uma dessas dimensões centrais. Nota-se, portanto, que há desafios consideráveis no que tange à avaliação desses fatores singulares, uma vez que o terceiro setor concentra suas atividades em promover o bem-estar social, ao passo que as organizações empresariais dedicam a distinta meta de maximizar os lucros. Concluímos dizendo que a disponibilidade de informações afeta a estrutura da decisão na medida em que interfere na capacidade de compreensão do contexto, de formulação e de avaliação de alternativas. E o modo como as informações são consideradas pelo decisor também molda a estrutura da decisão, atestando, portanto, o conteúdo teórico no qual essa pesquisa foi embasada, referenciando os estudos de heurística, processos decisórios e tomada de decisão.